A meditação de hoje está exatamente nisso. Como não amar alguém que nos amou tanto? Essa é a pergunta. A história conta que um dia um jovem saiu da casa do seu pai, tentando desbravar o mundo e conhecer aquilo que o mundo tinha para ele. Ele vivia no interior, em uma fazenda, em um lugar muito afastado da cidade, e durante quase toda a sua vida, a sua adolescência, viveu dentro desse ambiente, um ambiente de fazenda, afastado de todas as coisas que o mundo tinha para ele. E com aquele desejo de jovem que a maioria de todos nós temos, de querer buscar, encontrar, entender o mundo, sair e viver a sua vida, ele saiu. E deixou para trás um pai e deixou também para trás um irmão. A história conta que ele sai por todos os lugares vivendo tudo aquilo que ele podia viver intensamente, mas começa a se meter em problemas. Aquele pai e aquele irmão que passaram a vida toda ao seu lado e obviamente amavam demais aquele irmão, em um certo momento da sua vida passaram a questionar e perguntar aonde estaria aquele irmão, aquele filho amado. Aquele pai com o coração cheio de saudade, cheio de amor, começou a conversar com aquele filho que era mais velho do que aquele que tinha saído e pede para aquele filho mais velho procurar aquele irmão, porque ele fazia muita falta e não tinha notícias dele. Mas ele também, antes desse filho sair, ele pede para aquele filho o seguinte, que ele só voltasse para casa se voltasse com o seu irmão, porque nada fazia sentido se aquele filho não estivesse naquela casa. Interessante que a história conta que aquele irmão sai então em busca daquele irmão mais novo. E quando ele sai atrás daquele irmão mais novo, ele sai procurando por todos os lugares, por todas as partes, e começa a perguntar e leva foto e pergunta onde você conhece ele, você sabe, já viu esse menino, você viu onde que ele tá, ele passou por aqui. E algumas pessoas, infelizmente, dão algumas notícias que não são muito boas. Dizem que aquele menino estava envolvido em grandes problemas e que esses problemas estavam gerando muita desgraça na vida dele e das pessoas que estavam ao redor. Ele não entendia o que estava acontecendo com aquele irmão, então ele continuava procurando de todas as maneiras e procurava e não conseguia encontrar. Lembrando da promessa que ele tinha feito para o pai, que ele não iria voltar para casa sem o irmão. E aquilo estava fixo na mente dele, ele não voltaria para casa sem o irmão. Interessante que ele começa a correr o mundo praticamente atrás daquele irmão e não tem boas notícias. As notícias sempre são notícias desagradáveis, notícias tristes, notícias que deixam ele cada vez mais nervoso, ansioso e até esperando por algo muito pior. Uma certa noite ele estava deitado num hotel e ele deitado nesse hotel que ficava próximo a uma praça pública de uma cidade na qual ele estava percorrendo. Ele acorda pela manhã e ele vê uma grande multidão no meio da praça. E ali naquela praça eram executadas pessoas que praticavam crime e eram condenadas e executadas ali naquele mesmo lugar. Ali tinha um juiz, ali tinha um carrasco, ali tinha a multidão que assistia aquela execução e ele ouve um certo burbúrio naquela praça, naquele hotel, desce daquele hotel e vai em direção àquela praça. E, infelizmente, ao chegar no meio daquela praça, ele vê que a pessoa que estava para ser condenada era o seu irmão mais novo. E quando ele olha para aquela praça, olha para aquela cena, aquelas pessoas enfurecidas, querendo a condenação e a morte do seu irmão, o seu coração começa a se estremecer. O seu coração começa a se angustiar. O seu coração começa a pensar em tudo o que ele tinha vivido com aquele irmão, o amor que ele tinha pelo aquele irmão. O desejo de trazer aquele irmão de volta para casa. O desejo de entender o porquê que aquele irmão tinha ido tão longe nos seus pecados, nos seus erros. Mas ele tinha que decidir. Por que ele tinha que decidir? A história conta que a multidão estava ali aglomerada e no meio daquela multidão pessoas com ódio daquele que tinha praticado crimes contra eles e queriam somente a morte daquele rapaz. E ali o juiz dando a sentença de morte, mandando o carrasco ali executar a vida daquela pessoa, daquele irmão que ele tanto amava. E no meio dessa história, o juiz ele para e faz aquilo que nas leis daquele país, nas leis daquela cidade era muito comum. Eles perguntavam antes da execução daquele se alguém ali naquele lugar morreria ou daria a vida
ou se colocaria no lugar daquela pessoa que estava ali, do réu? Todas as pessoas ficaram caladas, obviamente, porque ninguém queria morrer no lugar de alguém que tinha feito tanto mal. Mas ali estava o seu irmão mais velho. E o seu irmão mais velho se aproxima e diz o seguinte: eu gostaria de morrer no lugar dele. Aquele irmão menor, surpreso, aquele irmão mais novo, surpreso, olha para aquele irmão e começa a proferir umas palavras. Mas como? Você tá louco? Como você vai morrer no meu lugar, irmão? Você é o cara que tá lá do lado do pai, o cara que tá sempre fazendo o bem, não saiu como eu, você não fez as coisas erradas que eu fiz, por que você vai tomar as minhas culpas? Ele simplesmente olha para os olhos daquele irmão mais novo e com o maior amor do mundo ele diz o seguinte: eu prometi para o meu pai que eu só voltaria se você estivesse comigo. Eu vou dar a vida por você, porque eu te amo. E essa é a promessa que eu fiz para o meu pai. Essa história ilustra um pouquinho daquilo que um homem um dia veio fazer aqui há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos eu estou falando, e muitas pessoas estão falando, de um amor que não tem explicação. Por mais que você tente na sua mente finita tentar explicar o amor de Jesus, de por que ele morreu no seu lugar, por que ele veio dar a vida por você, por que ele se colocou no seu lugar, por que ele tomou as suas dores, por que ele tomou tudo isso. Não há uma explicação lógica, senão somente entender o amor de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 13 em diante. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele, o desprezávamos. No entanto, ora, o nosso sofrimento que ele estava carregando era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando e Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo seu castigo, pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos e foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Essa é a história do maior homem de todos os tempos. Essa é a história de Jesus. Nós estamos numa sexta-feira santa, onde muitos anos atrás alguém estava morrendo por mim e por você. Com a finalidade de nós observarmos a vida dele, o amor que ele tinha. Como não amar tanto alguém assim? Como não amar alguém que se colocou no nosso lugar, que teve a empatia que nós não temos com as pessoas que nós devemos ter? Como não amar alguém que nos perdoou e nos ensina a perdoar e nos vê livre de todos os maus que tem dentro da gente? Se hoje você tem alguém que você deva perdoar ou deva perdoar você mesmo, se perdoe e perdoe as pessoas. O que Jesus veio ensinar nada mais foi do que perdão, amor, misericórdia, altruísmo, compaixão, para com que a gente possa entender profundamente quem nós somos e para onde nós vamos. Tudo isso que está acontecendo nada mais é do que uma profunda reflexão sobre nós mesmos e o que nós estamos vivendo e o que nós vamos viver. Nada mais é do que estarmos em uma sexta-feira santa como essa refletindo sobre a morte de Jesus.
a morte de um inocente. Você já se revoltou alguma vez com a morte de algum inocente? Jesus morreu no nosso lugar. Ele se colocou nos nossos pés, mãos, cabeça. Ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele foi traído também, como você também é. E muitas vezes ele não tinha um lugar para dormir, como muitos que vão me ouvir aqui não tiveram já. Ou muitos que não vão me ouvir. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sente o que você está sentindo. Ele sentiu. E ele sempre vai sentir. E ele sempre vai estar no seu lugar. Agora é a hora da gente se colocar no lugar dele. Que Jesus possa nos dar a alegria de abraçar ele um dia e dizer muito obrigado por tanto amor. Se hoje eu estou falando para alguém que precisa refletir sobre tudo o que está acontecendo na sua vida, sobre todo o mal e todas as coisas difíceis que vem passando, entrega nas mãos de Jesus. Entrega nas mãos daquele que um dia deu a vida por você. Entrega na mão daquele que um dia foi pregado numa cruz. E foi pregado porque ele sabia que no ano de 2020, em meio a um coronavírus, algumas pessoas ainda podiam estar entregando o coração para ele e quem sabe mudando a sua história. Eu falo por mim, eu falo por você. Somos seres humanos que perdemos o tempo discutindo, brigando e não vivendo o amor. Que a paz de Jesus e o amor de Jesus esteja com você. É difícil não se emocionar. É a primeira vez que eu faço um vídeo emocionado. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu já pensei, nossa, vai ser difícil. Falar que alguém um dia deu a vida por mim. E como aquele jovem se colocou no meu lugar. Que Jesus possa estar no meu e no seu coração. E que a gente possa se colocar um pouquinho no lugar das pessoas também. Que esse amor, esse exemplo, possa nos motivar a nos colocar no lugar de todas as pessoas na qual nós criticamos, no qual das pessoas que hoje não entendem o que você entende, que não tem a luz e não tem o amor que você tem. Porque ele assim os via. Via gente, crianças que não sabiam o que fazem. E lá numa cruz cravada ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Essas foram as palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Que esse amor possa inundar o nosso coração.